programa de hoje recebe um dos maiores nomes da inovação aplicada à construção civil do nosso país. Ele é engenheiro civil, empresário e inventor. Joaquim Caracas é considerado um dos maiores depositantes de patentes do Ceará e um dos profissionais que mais contribuem para a modernização dos processos construtivos no país. A gente vai conversar sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade, produtividade e os impactos dessas transformações do mercado imobiliário. O Conexões Imobiliárias já está no ar. Hoje, Joaquim Caracas acumula dezenas de patentes concedidas em análise, desenvolvendo soluções que aumentam a produtividade, reduzem custos, diminuem o impacto ambiental e ajudam também a transformar a maneira como os imóveis são construídos. Seja muito bem-vindo, Caracas. Que alegria tê-lo aqui. É um prazer estar aqui com vocês, né? E poder compartilhar ao longo desses anos o que nós fizemos, né? Nós construímos. Eu tenho tanta pergunta para fazer que Joaquim Caracas é um contador de histórias. Mas sabe o que me chamou a atenção quando eu estava lendo o texto sobre você? Que eu falei inventor. Então, assim, como é que é você hoje se enxergar e se apropriar como um inventor? Hoje em dia, num mundo que muitas vezes a gente só quer copiar o que todo mundo faz, você inventa, você faz diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu fiz engenharia civil, terminei em 81 e trabalhei com construtora até 84. A partir de 84, eu resolvi botar o meu próprio negócio. Aí botei uma fábrica de lajes pré-moldada. Naquela época se fazia as lajes valterrana, era uma peça toda de concreto. E eu viajando vi a laje treliçada. Então hoje, por exemplo, eu fui o primeiro a fazer a laje treliçada do Norte e Nordeste, da primeira empresa, né? Aqui do Norte e Nordeste. Então, o que significa isso? Para quem está nos assistindo, não consegue visualizar. Né? Existia a valterrana que tinha as suas limitações. Aí a laje treliçada entra para diminuir essas limitações, vencer maiores vãos e sobrecarga maiores. Então eu fui lá e fiz. Né? E logo depois, né, eu sempre entrei sempre no sistema de melhoria contínua. Nunca eu me satisfaço com o que eu fiz, eu sempre quero melhorar, certo? E eu fui a uma feira na Alemanha e vi a Vigota protendida, que era igual à primeira, que era de concreto armado. E na época só existia uma fábrica no Brasil, que era dos franceses, em São Paulo. E eu saí de lá, vou fazer. E eu cheguei aqui no Ceará, né, que ia fazer a segunda fábrica do Brasil, né? A outra era dos franceses, né? E consegui fazer. Só para você ter ideia, essa já diminuiu muitas limitações, já passou a vencer vãos maiores, com escoramento menores, com sobrecarga maior. E na época a maior obra do Ceará era o Geldunas, na época que estava se construindo. E eu peguei logo a obra do Geldunas. Foi a primeira obra grande que eu peguei e a primeira obra pequena que eu peguei. Peguei logo a maior. E fizemos toda a obra, certo? E aí eu sempre fui focado na parte de estrutura de concreto, sempre gostei de estudar muito, certo? E em 96 eu soube que a ArcelorMittal, em 96 eu tive a notícia que ela ia introduzir no Brasil, ia fabricar no Brasil a cordoalha engraxada. O que é a cordoalha engraxada? É um cabo de aço plastificado, entre ele e a plastificação tem graxa. E antes de você concretar as estruturas, esses cabos são inseridos dentro das estruturas com o traçado parabólico. E 4 dias após a concretagem, eles são tensionados. Eu tentei a São Paulo, mas não consegui uma ressonância para dar o suporte. E eu vendi a minha parte logo do pré-moldado. Eu vou agora dar um pulo, né? Porque o pré-moldado, eu estava num raio, no máximo, uns 300, 400 metros. E a cordoalha engraxada, né? Você faz de loco, eu digo, eu posso atingir um raio bem maior. E fui para os Estados Unidos em 97, fui aprender a calcular, fiz uma parceria com a empresa americana Adapt Corporation, né, em São Francisco, e fui trabalhar como operário nas obras. Eu volto para o Brasil e faço a primeira obra do Brasil, que é a Torre Santos Dumont. Aí depois Yacht Plaza, né? E a primeira obra do Brasil, com que diferencial? Com esse sistema da cordoalha engraxada que não existia. E o que difere dos outros? Aí qual é a diferença? Uhum. Por exemplo, se eu tiver um vão de 7 metros e o que se faz era o convencional, o concreto armado,
uma viga ia ter a altura dela é o 10% do vão, 70 centímetros. No protendido, só 3%. Eu conseguiria ver o vão de 7 metros com 21 centímetros de altura. Aí eu consegui embutir as vigas na laje, e conseguia na parte inferior da laje ser um plano, que antes era cheio de obstáculos, eram as vigas, certo? Então eu cheguei ali como uma grande solução, e o pessoal dizia, rapaz, isso não vai dar certo, né? Mas eu fui lá, aprendi, trouxe e fiz as primeiras obras do Brasil. Só para você ter ideia, isso em 97. Em 98, eu já peguei a maior obra do Brasil, que era o Hotel Blue Tree. A revista PT anunciava que a maior obra de proteção do Brasil estava sendo executada pela empresa cearense. E tem que ter coragem, né? Então, na época, né, eu comecei, quando eu vim dos Estados Unidos, o dinheiro pouco, né? Eu comecei com 2 equipamentos, né? Quando eu fui fechar essa obra, já tinha 4. Eu fui fechar essa obra em Brasília, eu comprei minha passagem financiada em 10 vezes. E lá, na hora das reuniões, né, a parte técnica, tudo perfeito, né, com experiência, né, tinha feito muitas obras aqui, né. Aí eles me perguntaram quantos equipamentos eu tinha, né. Eu só tinha 4, né. Aí eu disse, se eu for dizer que é 4, eu acho que vai complicar a minha vida, né, eu vou voltar. Aí eu disse, tem 28, então a obra é sua. Eu sei que dá, você pode trazer, daí posso, não é problema. Eu sei que na volta era cheque pré-datado, dinheiro emprestado, e não só fizemos essa obra, como fizemos Brasil 21, as obras da Via Engenharia, fizemos várias obras em Brasília, né? Aí eu chego para os alunos, os jovens que trabalham comigo, né? Que você tem usando o dicionário cearense, né? Você tem que ter o lei queixer, o lei fazer, que a maioria é só conversa, mas não faz, né? Então você tem de ter a conversa, mas você tem de executar, né? E o senhor falou de proteção. Explica para quem está nos assistindo e não conhece muito esse termo e a aplicabilidade dele na construção civil e o que é que tem a ver com a gente, né? Com as nossas vidas, com as nossas moradias. Você tem ideia, né? O Ceará é o polo mais desenvolvido de proteção do Brasil. Uma referência hoje no Brasil é o Ceará. Se você chegar em qualquer canto do Brasil e falar em proteção, vem o Ceará e vem a Impacto e o meu nome, certo? Então, o cabo é um cabo que ele tem um revestimento plástico, que você insere na estrutura com um traçado parabólico. Imagine que você está na rede, os armadores são as colunas e a rede é o cabo, né? Aí 4 dias após a concretagem, desde que o concreto atinge uma certa resistência, você tensiona esses cabos. Na hora que você vai tensionar, a tendência dele é retificar. Só que ele não retifica, ele está envolvido pela massa de concreto. Aí ele cria um carregamento negativo. Aí ele neutraliza o peso próprio do concreto e parte da alvenaria e revestimento. Então fica uma estrutura bem mais esbelta. E com isso você consegue, né, fazer as lajes totalmente planas, né? Aquele elemento que atrapalhava, que eram as vigas, né, na parte interna da laje, acabou. Fica um plano único, né? E a partir daí eu comecei a enxergar o seguinte, que se usava muita madeira, né? Muita madeira, muita mão de obra. Naquela época tinha muita mão de obra, né? E eu passei a enxergar o seguinte, olha, se eu desenvolver uma forma eficiente, certo? Que em vez de eu usar madeira, aí a minha ideia é eu vou fazer um Lego, certo? Porque aí eu vou padronizar as peças, as vigas sem ter padrão de tal, a laje, né? Eu vou criar esse padrão. E com o Lego eu consigo trocar a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. E aí você vê, ninguém quer desenvolver e inventar. Isso já rodei esse país todo, né? E na época foi que eu fiz. Eu vou atrás de empresas grandes que já estão no mercado. Eu vou convencer a eles entrar numa forma mais eficiente. Nenhum topou. Então eu vou fazer por conta própria. E comecei a desenvolver, né? E hoje, assim, você tem ideia, né? O resultado disso, né? Por exemplo, hoje em Fortaleza eu tenho 98% das obras. Eu recebo muita gente de fora e digo o seguinte, se você encontrar alguma obra que não seja nossa, eu dou 10% de desconto por obra. E com essas inovações, aí fomos começando, hoje você tem ideia, tem 34 patentes. Mas são inovações, porque existe invenção, qual a diferença de invenção para inovação? Inovação é uma invenção que tem nota fiscal. Não adianta inventar besteira, né? Que a maioria fica inventando que não dá em nada. Então, você inventar alguma coisa, tem de gerar recursos, tem de gerar nota fiscal, certo? Então, hoje a Impacto, né, já tem 30 anos, né, que eu coloquei, né? Hoje já geramos 34 patentes. Tem 17 pedidos de andamento, das 34 no internacional
e 2 pedidos internacional. Para vocês terem ideia, a minha primeira patente nos Estados Unidos, tudo assim que eu fiz foram coisas simples, certo? Coisas que o pessoal não pensou, certo? Graças a Deus, né? Aí você tem ideia, a primeira patente que eu tenho nos Estados Unidos, sabe de onde foi que veio a ideia? Lá do supermercado Frangolândia. Porque o cabo, como eu falei anteriormente, ele tem que ter um traçado parabólico. Então, na hora de montar, você tem que pegar um giz e ir lá na forma, aqui a altura é 15, aqui a altura é 10, aqui a altura é 8, né? Tem que sair marcando. Aí, onde eu entrei no supermercado e vi que a validade do ovo é no ovo. Aí eu comecei a olhar, assim, aí consegue marcar um ovo, por que eu não boto o projeto no cabo? Porque se eu botar o projeto no cabo, evita o pessoal pegar a trena, medir, marcar, né? Aí fui atrás, né? Aí encontrei uma impressora de data ovos, mas ela só marcava uma face. E às vezes ele estava virado. Aí fomos vasculhar, né? Aí encontramos na França uma impressora que tinha 3 cabeçotes, marcava as 3 faces. Aí estamos perto da França. E hoje nós tivemos uma redução de 30% de mão de obra. Certo? Aí eu consegui a patente no Brasil e dei entrada na patente nos Estados Unidos e a patente saiu. Olha que eles estão fazendo isso desde o final da década de 60. E eu, por exemplo, eu sempre fui um cara inquieto, né? Eu acho que sempre pode melhorar. Eu, rapaz, existe uma maneira de melhorar. Amanhã eu vou testar a primeira máquina que nós fizemos. Os cabos eles vão agrupar de 4 em 4. Aí, com essa marcação, nós fizemos umas peças que também são numeradas. Aí aqui é 10, pego o 10, 8, já ficou a prova de burrice, né? Aí eu já podia estar resolvido, né? Nem o americano fez, né? Pra você ter ideia. Aí eu, não, vou ter outra ideia. Eu vou desenvolver um suporte, que é os cabos vão agrupar de 4 em 4, ele já vai na posição para a obra. Quando você chegar na obra, desenrolou, a obra está pronta. Aí eu, de entrada no Brasil, já consegui a patente. Estou dando já de entrada nos Estados Unidos e amanhã eu vou testar a máquina. Ela vai fazer tudo automático. Aí essa ideia vai revolucionar o mundo, certo? E eu tenho uma ideia, você tem ideia, a média de patentes de ideias que nós estamos, né, dando entrada, nós estamos tendo ideia, aproximadamente a cada 3 meses uma invenção. Uma inovação. Uma inovação, né? É uma inovação, né? Começa a invenção e vira inovação, né? E por que você disse que vai revolucionar o mundo? Porque é tudo manual, principalmente nos Estados Unidos. Eu já estou apostando, eu vou fazer um trabalho lá, porque você vai chegar lá, o grande problema hoje nas obras é mão de obra. Hoje é o gargalo, é mão de obra, não existe. Então, se você vai fazer, lá é tudo protendido, então eu vou transformar um trabalho lá que é manual para não ter mais ninguém. Você chegou, desenrolou, está pronto, né? Então, vou industrializar a montagem do cabo. Então, para que para que fique ainda mais claro para você, são invenções que são pequenas revoluções que Joaquim Caracas, que é engenheiro, faz para poder melhorar o setor da construção civil de alguma forma, otimizando, né? Melhorando, trocando a mão de obra especializada pela menos especializada. Uhum. E o Ceará hoje é referência. Mundial. Hoje, para você ter ideia, nós temos obra de Manaus a Rio Grande do Sul, com tecnologia cearense. E estamos no leste europeu. Estamos na primeira obra, hoje está seguindo a segunda obra e nós estamos fechando a terceira. Então, vocês importam essa tecnologia? Ou exportam essa tecnologia? Tecnologia. Estamos mandando material, mas estamos exportando tecnologia. Uhum. Você tem ideia, eu tenho hoje, eu estou mudando não só a parte de forma, mas estou mudando a parte de cálculo estrutural da laje, mudando toda a concepção de cálculo. Eu estou com 70 anos, mas eu tenho que estudar, concorda? Aí eu viajo, né? Velho, né? 70 anos, né? Aí o que é que eu fiz para resolver o problema? Há muito tempo eu tenho uma professora. Aí toda semana eu tenho 2 horas de aula. Aí eu chego para a professora, eu estou com essa ideia, vá calcular, vá estudar. Aí ela me traz, eu confiro só a parte se está tudo certo, o cálculo e tudo, certo? Aí, por exemplo, essa última invenção tem 145 dias da ideia de a minha professora validar, de o calculista de obra validar. Vai estar sendo usada já, foi concretada a primeira lá, na maior obra do Ceará hoje, que é o Pininfarina da Diagonal, na beira-mar, que é até um projeto italiano que fez a Ferrari, né? Aí foi que eu fiz. A laje nevurada tem 2 direções, certo?
Então, na hora que você vai calcular, geralmente, uma direção é mais solicitada do que a outra. Certo? Aí eu digo, por que eu não faço uma peça plástica que eu calcule essas duas nervuras separadamente? Aí eu consigo diminuir a altura daquela que não é tão solicitada. Que eu estou botando é mais peso na laje, né? Aí a professora foi lá, dá certo. Levei para o calculista, ele validou. Aí já está sendo usada na obra, né? Isso tem uns 10 dias. Agora, dá ideia. Aí eu resolvi fazer um molde da China, que eu estava cheio de coisa aqui, certo? Aí o molde ser feito, ele injetar a peça, chegar a peça, o molde vir e eu injetar e as peças estão na obra. Aí com essa ideia simples, dentro da nervura, ele está economizando 30% de concreto e 40% de aço. É pouco, mas melhora, né? Mas uma ideia simples, né? Agora, assim, a vantagem é porque nós temos a rapidez de fazer as coisas, né? Mas é muito complexo ser simples. Aí é que vem a sua genialidade. Mas eu digo assim, a ideia, né, já é o lógico, concorda? Já era para ter sido feito. É o lógico, se um lado está mais solicitado que o outro, por que não diminui a altura do outro, né? Mas não tinha. Agora, como assim? Eu dei sorte também, eu sou engenheiro civil, mas eu quase entrei para engenharia mecânica, né? Então eu tenho intimidade com os moldes, né? Com isso aí, né? Que a maioria do engenheiro civil não tem, né? Eu sei como dá para fazer, tá entendendo? E a sustentabilidade também é algo muito marcante na trajetória de Joaquim Caracas. Hoje o senhor tem em Guaramiranga, o Hotel Vale das Nuvens, que é muito conhecido, um hotel de charme na nossa serra, né? Isso, e é todo feito, são chalés feitos de plástico, com estruturas de containers. Na época, eu lembro que eu fiz uma matéria, foi uma inovação, foi algo assim impensável que as pessoas até desacreditavam, e hoje realmente é um dos nossos cartões postais, né, lá na Serra. Então, como é que a sustentabilidade passou a ser uma preocupação, e não é nem uma preocupação, passou a ser um ponto importante no seu trabalho, nos seus projetos? Primeiramente, nas estruturas de concreto, se usava madeira. Aí eu vou reduzir 93% da madeira nas obras. Quer dizer, já é uma sustentabilidade. Diminuir aço e concreto. E tem, né, a produção do aço, do concreto, você tira tudo do meio ambiente. Então, isso já é uma sustentabilidade, né? E também, aquele trabalho mais braçal deixou de existir. É um Lego, transformamos no Lego, né? E eu nasci em Guaramiranga, sou de Guaramiranga, e eu sempre, assim, na minha cabeça, eu sempre quis deixar um legado para a cidade. Então, aí eu estava no plástico, né? Resolvi fazer, um dia eu estava em Aracaju, e 6 dias eu saí para andar na praia e estava vendo as festas de São João e fizeram umas casas de madeira, né? Aí eu comecei a olhar, daqui dá para fazer de plástico. Aí voltei, fiquei com aquilo na cabeça, aí um mês depois, teve uma quinta-feira, que foi feriado, eu cheguei sexta, não tinha nada para fazer e veio a ideia. Aí eu peguei umas peças plásticas e conseguimos fazer um quarto. Aí eu disse, dá certo fazer. Aí passei a fazer as casas de plástico. E o Vale das Nuvens, né, é o primeiro hotel do mundo a ser de plástico reciclado, é todo de plástico. E às vezes o pessoal vai lá, eu sempre, dentro do apartamento, eu conto, né, tem uns que não leem, né? Então tem uns que vão, passam o feriado e acham que está no hotel convencional. E lá foi que eu fiz. Eu, quando era jovem, certo? Eu queria ser piloto de caça. Aí passei para a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadeias do Ar. Você faz EPICAR e depois a Academia da Força Aérea. Fiz os 3 anos. Quando eu fui para a Academia da Força Aérea, eu tinha 0,25 de astigmatismo. O sonho de ser piloto acabou. Eu volto para o Ceará e faço engenharia civil. Aí, há uns 6 anos atrás, eu digo, rapaz, eu vou pagar a minha dívida por onde eu passei. Eu fiz o Hotel Mai, não no intuito de ganhar dinheiro, mas para deixar um legado para a minha cidade, como realmente hoje é uma referência, né? E eu digo também, quando eu fiz a escola é o primeiro mundo, ainda hoje é EPICAR, é a primeira, se você pesquisar aí, é a primeira escola de ensino médio do Brasil. Quando eu fiz, era a primeira do Brasil, é considerada uma das melhores do mundo. Então, para mim, ali foi um aprendizado muito grande, principalmente que eu saio nos 16 anos, né? De Guaramiranga para Fortaleza e vice-versa, aí vou para o sul, conheço muita gente, né? Aí não tenho de pagar a minha conta na EPICAR. E fiz o museu da EPICAR, né? Com isso eu ganhei os aviões, você viu lá, né? Lá tem 4 aeronaves, né? E
2 jatos, né? Um helicóptero da Guerra do Vietnã, um avião de treinamento. E também eu fiz a UFC, né? Eu tenho de pagar minha dívida e fiz a UFC, né? E agora comecei ontem o Museu da Borracha, que lá tem toda a história da borracha, e a Michelin tinha propriedade lá, produzia borracha. Ninguém sabe dessa história. Eu consegui capturar toda essa história de uma carta que eu recebi da minha tia, do meu avô. Aí eu fui atrás de toda a história e comecei ontem. E estou fazendo logo em seguida o Meu Mundo Guaramiranga. Ano passado, na escola que nós estudamos, que eu estudei, né, aliás, eu fiz uma cota lá com os empresários e colocamos 10 impressoras 3D no colégio que eu estudei. Hoje a sala de aula do Brasil, que tem mais impressora 3D, nem o ITA tem. Aí eu fiz por minha conta, contratei 2 professores e selecionei os 10 melhores alunos. Aí cada aluno eu passei a dar uma bolsa de R$400. Aí, pessoal, vocês vão fazer Guaramiranga na escala de 1 para 20. Mãos à obra. Na escala de 1 para 20? De 1 para 20. Eu estou com a cidade toda pronta. Eles fizeram a cidade todinha. E agora aqui na empresa eu estou com 10 impressoras, trabalhando 24 horas, já estamos com o Coliseu pronto, com o Vaticano pronto. Aí na inauguração eu vou convidar o Papa, não sei se ele vem, mas vai ser convidado. Certo? Se ele for, o senhor me avisa. Eu ir também. Bezer, quem tiver pecado, vai para lá que ele vai bezer todo mundo. Sabe? Aí estamos fazendo a Torre Eiffel com 30 metros, então você vai ter um elevador, né? Aí eu estou fazendo isso para deixar realmente o legado para a cidade. O Cristo Redentor, né? A Estátua da Liberdade, vai ter tudo em Guaramiranga. Então você não precisa mais viajar para o exterior. Vá para Guaramiranga que você vai conhecer tudo. Olha, e nem tem ainda isso tudo e a gente sente, assim, uma sensação muito boa quando subimos a serra. Mas se você está gostando da entrevista, segura aí que a gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a 3ª melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. Eu disse que ia ser rápido. Caracas, você hoje é reconhecido, não só conhecido, mas reconhecido pelas patentes, como você já explicou. Qual a importância de o Ceará ter essa marca hoje? E, ao mesmo tempo, como é que funciona? É muito difícil? Será que você pode contar essa história para a gente? Eu sempre digo o seguinte, inovação, certo? Não tem CEP, porque na cabeça das pessoas as inovações são feitas nos grandes centros, né? Então é uma prova que nós estamos no Ceará, que é um estado relativamente pobre, nós estamos inventando e as invenções estão na Europa e estão indo para os Estados Unidos, né? Então a invenção não tem CEP. E outra importância, por exemplo, é muito fácil fazer o trabalho de patente. Você dá entrada, é demorado. Hoje eu estou agora levando vantagem por causa da idade, né? Eu estou com 70 anos, eu antes passava 6 anos para receber uma patente. Agora, como eu estou com 70, a idade média do homem é 73, não, eu estou no final da linha, né? Então eu estou recebendo ela em 8 meses, né? Agora, a vantagem da patente é você proteger suas ideias. Por exemplo, essa obra da Pininfarina, certo? Para fazer esse molde na China, tudo, eu gastei uns R$400 mil, certo? Aí está lá funcionando. Aí a invenção foi nossa, a ideia foi nossa, o risco foi nosso, né? Aí chega outra empresa, olha, investe 400 mil, aí morreu a sua ideia, né? Concorda? Sim. Então, e aí a ideia você tem direito de 20 anos. Depois de 20 anos pode comprar. Então, eu acho que você deve proteger, né?
Porque eu fico os outros sem fazer nada, né? Não pensar nada e copiando o que você está fazendo, né? Aqui, por exemplo, lá em São Paulo, no Sul, um bocado de gente já entrou na justiça para derrubar nossas patentes. Viu? E aí? Aí tá a briga. Por exemplo, eu nunca tinha recebido um oficial de justiça em casa, agora eu estou recebendo, né? Aí, por exemplo, o PAV Plus, né? Ele não tem, geralmente, as lajes nervuradas, ela tem uma tela na capa, na parte superior das capas. E quando nós calculamos, nós vimos que não havia necessidade, porque naquele capeamento não existia tensões de tração. Mas o normal era só colocar, né? Aí as empresas lá entraram na justiça, não entraram, foram na norma, certo? Obrigando que botasse a tela, certo? Aí foi o que eu fiz, eu faço nosso científico. Eu peguei a obra da Mota Machado, que é ali vizinho um circo militar, contratei a UFC, concretamos uma laje normal e outra com tela. E fizemos o carregamento da laje como se ela estivesse em serviço, carregando com um saco de areia, né? O peso de alvenaria, revestimento, e foi feito todo, e foi calculado todas as deformações. Aí o resultado dele é que não tem a menor necessidade. Certo? Aí foi criado lá em São Paulo, tem a BP, a Associação Brasileira de Proteção, um grupo para discutir, certo? Modelar, e foram 6 meses de discussão. Aí quando foi em novembro do ano passado, houve a reunião da norma. E nós entramos, mostra que nós fizemos cientificamente, aí a norma não precisa. Está entendendo? Então, o que nós estamos fazendo, né? É hoje, por exemplo, você querer mudar, eu chego na obra, você vê que as vigas não tem mais estribo, né? Totalmente diferente. Você mudar, às vezes, tem uma obra que eu fiz aqui, né? Que o mestre tinha 78 anos, até ele faleceu há pouco tempo. Aí, na hora de concretar a primeira laje, isso aí tem uns 4 anos, 5 anos. Aí ele chegou para mim, doutor, isso não vai dar certo, não, tem muito pouco fé. Eu digo, como tem a fé em Deus, né? Aí eu sei que toda vez que eu encontrar com ele, diz que fé em Deus resolve, né? Porque geralmente, por exemplo, eu estou mudando a parte de cálculo estrutural, né? Por exemplo, esse aqui do redutor de nervura, né? Uma economia de 30% de aço, 40% de concreto, às vezes a pessoa fica preocupada, né? Mas aqui, diferentemente, o pessoal ligou para mim, caraca, se tiver alguma invenção, traga para a minha obra. Só já confusão que nós fizemos, né? Eu estou com 45 anos de formado, né? E de empresário, eu tenho aí 40 mais ou menos, né? 42 anos, né? E tudo que eu fiz até hoje, tudo de obra que eu peguei, tudo eu entreguei. Isso no lucro, no prejuízo, mas nunca teve problema zero com algum tipo de obra, certo? Então, o pessoal já acredita nas invenções, né? Porque às vezes a pessoa vem com as ideias, né? Mas a pessoa fica preocupada, né? Que eu estou mexendo na parte estrutural, né? Mas tem dado certo. Agora tudo com responsabilidade, calculo, né? Tudo dentro dos trampos normais, né? E que conselho você daria para construtores, até corretores de imóveis também, que desejam também ser inventores, desejam sair do lugar comum, desejam inovar em vez de copiar, até porque hoje a gente vive num mercado muito competitivo. Você tem de sair, né? Não tenha medo de questionar o modelo tradicional, né? E outra coisa, que anda pelo caminho traçado só chega até os outros foram, né? Até onde os outros foram, né? Então você tem que fazer diferente. Certo? Daqui a pouco você vai ver, quem continuar fazendo a mesma coisa, quem vende cimento e continuar vendendo cimento, vai ter dificuldade. E eu sempre digo que as empresas, né, antes você herdava as empresas, né, e as empresas eram capitalizadas. Então o que valia era o capital de giro das empresas para outra sucessão dar continuidade. Hoje isso aí não é mais válido. Isso é válido, né, se tiver inovação dentro da empresa, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, hoje, um exemplo, né, eu nasci em Guaramiranga, né, vim para Fortaleza, né? Tudo que nós fizemos aqui está no Brasil todo e agora está na Europa. Né? Quer dizer, é fazer diferente, né? E já que o senhor viaja tanto, o que é que a gente já está como tecnologia implantando aqui, que já está estabilizado, já está validado, e lá eles ainda estão você tem ideia, eu fui aprendendo, vamos dizer assim, com a gente. Eu fui uma feira dos Estados Unidos há uns 2 anos e meio atrás. Eu comprei o stand e eu para lá, para o que é que vai dar, né? Fui, né? Resultado da feira, né? Os americanos vieram para Fortaleza,
pessoal da Arábia vieram para Fortaleza, o pessoal da Europa veio para Fortaleza. A Europa já fechamos, estamos negociando com a Arábia Saudita, e eu fui ver as obras dele, eles estão atrasados em relação a gente. Senão eles não tinham vindo lá dos Estados Unidos para ver as nossas obras. Né? Em que sentido? Que pontos, assim? Não, de inovação, né? Usa muita madeira, né? Estou dizendo, nós vamos entrar nos Estados Unidos. Em 1997, eu fui para os Estados Unidos trazer uma tecnologia americana que não existia lá. E agora eu estou voltando aos Estados Unidos para melhorar os processos dele, né? Eu vou transformar um processo dele que é artesanal e industrializado, né? Principalmente no momento que está muito difícil o mundo todo de mão de obra. Estados Unidos, na hora que eu entrei na feira, aí tem um gráfico de crescimento das indústrias. Aí todas as indústrias cresceram absurdamente. A única indústria que vem a produtividade caindo desde 1970, lá dos Estados Unidos, é a construção civil. Aí o gráfico da construção civil é decrescente. De 1970, é decrescente. Então eu cheguei lá cheio de madeira. Quando eles viram o plástico, o Pave Plus, aí o que é o Pave Plus? O americano faz muitas lajes maciças protendidas. E o Brasil tem a cultura da nevurada. Aí o que foi que eu fiz? Hoje o nosso foco é mão de obra, é produtividade e economizar materiais. Aí o americano, ele economiza muito mão de obra, certo? Porque é só uma laje plana, né? Bota o ferro, tudo ferro reto, certo? E no Brasil, essa laje nevurada. Aí ele economiza muita mão de obra, mas ele gasta muito material, gasta mais concreto e mais aço. Diferentemente do Brasil, ele economiza material, mas ele gasta mais mão de obra. Então eu comecei a racionar, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a fusão desses dois, né? Aí eu peguei a laje maciça, os conceitos da laje maciça com a nevurada, aí fizemos uma fusão, e dessa fusão veio o Pave Plus. Aí o Pave Plus, a dificuldade do americano é material, pronto, resolveu o problema de material. E no Brasil era mão de obra, pronto, resolveu o problema de mão de obra. Aí ele pegou o que era bom nos dois, o que tinha bom nos dois e fundiu num só. Ideia simples, né? Entendi. Então esse é o Pave Plus da laje. É da laje. Você vê que é bem simples, né? Você praticamente não enxerga nem aço, não tem... Quiser mostrar ali para aquela câmera. Não tem estribo nas vigas, né? E todas as invenções brasileiras vieram lá de fora, lá estressada, voltando. Eu vou lá. A primeira invenção brasileira é de 1930, certo? Que é do Girolton Bongá em Pontes. Essa aqui foi a segunda invenção brasileira. E o pessoal lá do Sul entrou para derrubar a patente, aí está lá a briga agora, né? Mas, eu digo assim, é uma invenção simples, né? E agora eu estou trabalhando, né? Nós, como eu falei no começo, a cada 3 meses nós estamos gerando uma inovação. E agora saiu, pelo segundo ano consecutivo, né? Nós estamos no top das inovações para o NPI. Saiu essa semana o resultado, né? Do NPI, né? Dos inventores, né? Então, nós estamos no 18º lugar, mas preste atenção, tem as universidades, grandes empresas, né? Como pessoa física, ainda eu fiquei 18º. E a cada 3 meses estamos gerando uma invenção. E o que nós estamos trabalhando agora é para até o final do ano, né? Você receber o kit na sua obra, tanto de armadura, tudo, não tem mais, você não ficar ligado à mão de obra. Eu estou fazendo as obras da TEG em São Paulo. Lá, aí eles fizeram uma pesquisa, eles têm 3.029 funcionários. A idade média do profissional está acima de 50 anos. Então, isso mostra claramente, certo? Quer dizer, a média, né? Então, deve ter gente de 60, né? De 40 e pouco, né? Mas já mostra claramente que daqui 8 anos você não tem mais um profissional, acabou, certo? E a média do servente é 28 anos, certo? É uma média muito alta, né? E agora, nessa nova diretoria do Sinduscom, eu tô sendo diretor de inovação. Então, nós vamos criar um núcleo lá, certo? Aí eu vou pegar o ITA, começa no próximo ano aqui, eu vou pegar os estagiários lá do ITA para trabalhar comigo. Aí nós vamos focar a inovação, não no meu segmento. Meu segmento eu já estou fazendo, né? No segmento como todo da construção civil. Eu tenho a certeza que nós vamos dar uma colaboração muito grande. Aí o senhor volta aqui para contar essas histórias, combinado? Combinado, perfeitamente. Pois se despeça de quem está nos assistindo, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu digo o seguinte, primeiro você tem de apostar nos jovens.
Na empresa eu sou o único velho, né? Então, o jovem hoje, né? Por exemplo, eu chego com as ideias, né? Aí jogo em cima dele, né? Eles têm uma grande capacidade de pesquisar, de ver, né? E rapidamente consegue gerar as coisas. Aí lá no escritório tem o Lucas, o Walter, o Carlos, né? O Ian, a Débora, só o mesmo pessoal assim, mais eu tenho um pessoal para pensar, certo? E digo o seguinte, faça diferente. Quem anda pelo caminho traçado só chega até os outros fogos. Lá na Sé eu comecei, fiz um museu da Epicard e ninguém, não, isso não vai dar certo, né? Hoje, vocês terem ideia, eu recebo todo final de semana 1.500 pessoas. Você foi agora na Escola da Fumaça, não foi? Estava engarrafado, tá? Agora engarrafou lá. Então, faça diferente, certo? Bote na sua cabeça que inovação não tem CEP, embora você, como eu falei anteriormente, o pessoal tem ideia que inovação só gera nos grandes centros, mas isso não é verdade. Você vê que na Frangolândia, o Cabo tem uma ideia, e essa ideia está registrada nos Estados Unidos. Olha aí. Obrigada pela sua presença, pelas histórias. Tá Sempre bom ouvi-lo. Eu acredito que você também tenha gostado tanto quanto eu. Gostei. Até semana que vem. Tchau, tchau.